Olá, tudo bem? Doutor Alessandro Dantas e como sempre é uma grande honra poder participar junto com o professor e a convite do professor Jacobi de suas magníficas apresentações. E hoje vim falar sobre uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM 1240, de relatoria de Carmen Lúcia, que ela declarou inconstitucional o artigo 18, parágrafo 1º da lei 8.691 de 93. Veja bem, essa lei ela trabalha, na verdade, com a carreira em ciência e tecnologia e pesquisa. E ela disciplina a carreira que hoje está espraiada em vários órgãos e entidades. E a gente analisando essa lei, a gente percebe que essa lei ela possui 3 cargos distintos, ok? Relacionados à carreira, Relacionados à carreira de ciência e tecnologia. Muito bem, e qual foi e por que o STF entendeu inconstitucional essa lei? Primeiro ponto aqui, importante destacar que essa lei ela é de 93 e a DIN proposta ela é de 95. Nós temos 24 anos, ou seja, levou 24 anos para que essa DIN fosse julgada, tá certo? Por isso que foi atribuído efeito ex nunc à decisão, ou seja, criou-se até um precedente nesse sentido. Bom, o artigo 18, parágrafo 1º da referida lei, ele diz o seguinte: o ingresso nas carreiras referidas nessa lei dar-se-á no padrão inicial de cada classe, após a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, respeitado o número de vagas dos respectivos cargos. Então veja bem, como regra geral e normal, correto? O candidato, quando participa de um concurso público, ele vai ingressar naquela carreira no padrão inicial e na classe inicial. E aí ele vai progredindo pouco a pouco. Isso é um conceito, é a característica da carreira, ou seja, a progressão pouco a pouco, tempo a tempo, por parte daquele servidor, ok? E aí o que aconteceu aqui? É que o parágrafo 1º dessa lei fala o seguinte, excepcionalmente, nos termos e condições que foram estabelecidos pelo CPC, que é o conselho, que é responsável pelo plano de carreiras aí, o ingresso nas carreiras de que se trata essa lei dar-se-á no último padrão da classe mais elevada do nível superior. Só que qual que é o problema que acontece nesse caso aí? Veja bem, essa lei ela disciplina a progressão funcional dos servidores em relação àqueles 3 cargos. Se a gente pega, por exemplo, de professor, existem, só para vocês terem ideia, existem 4 classes distintas. E em cada classe existem vários padrões. Então, por exemplo, na classe A, onde ele começa, vai até o 3º padrão. Na classe B, vai até o 6º padrão. Na classe C, vai até o 6º padrão. E na classe D, vai até o 6º padrão também. Ou seja, e diz a lei também que a progressão funcional, ou seja, essa minha evolução na carreira, ela irá ocorrer de tempos em tempos, respeitado o limite mínimo de 1 ano. Então vamos supor que determinado servidor ele fosse aprovado e assumisse o cargo público, levando em consideração, e se imaginarmos que ele fosse promovido efetivamente de ano em ano, até ele alcançar o fim da carreira levaria 22 anos. E o que diz o parágrafo 1º do artigo 18 é justamente o que em situações excepcionais é possível eu já inserir um servidor direto na última classe e no último padrão, ou seja, no padrão e classe mais elevado da carreira. E por conta disso há uma violação flagrante ao princípio do concurso público e da isonomia, e ao próprio conceito e conteúdo de carreira, razão pela qual o STF declarou a inconstitucionalidade deste artigo. Porém, tendo em vista o tempo que levou para ser julgado, eles excepcionaram a regra do efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade para conferir efeito ex nunc, ou seja, se porventura alguma pessoa, algum servidor foi beneficiado
transpor esse comando normativo, não haverá consequência em relação a os atos praticados por ele ou regressão, vamos dizer assim, na carreira. Bacana? E o outro artigo que foi questionado, ele foi declarado constitucional, porque não havia violação à Constituição, que dizia o seguinte, o artigo 27, os atuais servidores dos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, parágrafo 1º, que fala do plano, que não foram alcançados pelo artigo anterior, porque muitas pessoas de outras carreiras foram abrangidas por essa, permanecerão em seus atuais planos de classificação de cargos, fazendo jus, contudo, a todas as vantagens pecuniárias do plano de carreiras estruturadas por essa lei, ou seja, qual lei? A Lei 8691 de 93, nós estamos trabalhando. Inicialmente pensou-se que haveria uma violação ao artigo 37, inciso 13, de equiparação, mas não é equiparação. Por algum motivo excepcional, essas pessoas elas não foram, de certa maneira, reenquadradas nessa nova lei e por isso, não teria sentido eu dar um tratamento desigual a essas pessoas, que poderiam ser cedidas, requisitadas a um outro órgão, por exemplo. Então, por conta disso, o STF entendeu constitucional o artigo 27. Então, resumindo, foi um julgamento que levou 24 anos para finalizar-se, entendeu-se inconstitucional o artigo 18, parágrafo 1º, tendo em vista a violação do princípio da isonomia, do concurso público, seria uma forma de, vamos dizer assim, burlar as regras da própria carreira, que significa começar no início e passo a passo, ao longo do tempo, você ir evoluindo na sua carreira. E também a questão mais importante, ou seja, o benefício que eu daria a certas pessoas de uma hora para outra a depender do entendimento do conselho e já ir para o último nível e classe, ou seja, de modo que certamente a cada padrão que você vai passando na carreira e consequentemente classes também, a sua remuneração vai aumentando. Isso aí iria ferir o princípio da isonomia. E o artigo 27 não há nada de inconstitucional sobre o tema. Legal? É isso aí por hoje. Fique com Deus, tudo de bom e até a próxima.